Olá, me chamo Taylor Costa, acadêmico de Direito da Universidade Federal do Amapá. Dissertaremos hoje acerca do direito processual penal interrogatório por meio de videoconferência, incluso no nosso ordenamento jurídico por meio da Lei 11.900 de 2009. O presente trabalho é composto por Clara Eduarda Ferreira Rodrigues, Felipe Lohan Rodrigues Ares dos Santos, Juliana da Silva Carim e por mim, Taylor William da Conceição Costa, sob a orientação do professor Dr. Raul Galahad. Pois bem, passemos ao resumo da presente obra. Nós buscamos, por meio deste trabalho, analisar a implementação do interrogatório por meio de videoconferência no nosso processo penal, tendo como parâmetro a legislação, tanto brasileira quanto a legislação portuguesa. Também analisaremos a aplicação prática, tendo como escopo a jurisprudência nacional e estrangeira. Além dessa comparação legal, faremos uma comparação jurisprudencial, observando como os tribunais superiores têm aplicado esta normativa, e como tem sido o entendimento por meio das decisões tanto do STF quanto do STJ e do tribunal local, que é o TJAP, fazendo um paralelo com a jurisprudência estrangeira também, observando quais são os critérios utilizados por estes países e pelo próprio Brasil, observando quais são os pontos de encontro e os pontos de distanciamento nesses entendimentos jurisprudenciais. Ademais, faremos um paralelo entre a aplicação desta lei, o incremento da audiência por meio de videoconferência e a Covid-19, tendo em vista que a pandemia de Covid-19 foi um dos catalisadores da modernização do processo penal, levantando, portanto, diversas discussões acerca dessa aplicação, se a aplicação da oitiva de acusados e réus no processo penal se teria compatibilidade com os princípios constitucionais, como devido processo legal, com a dignidade da pessoa humana, com a ampla defesa, dentre outros. Traçaremos também, analisaremos, observaremos quais são as vantagens da aplicação dessa ferramenta, tais como o aumento da segurança de todos os envolvidos, a diminuição dos custos processuais e pessoais e a diminuição do tempo da prestação jurisdicional. Em que pese existirem uma gama gigantesca de vantagens, importa mencionar também que existem algumas desvantagens da aplicação desta ferramenta, tais como a possível violação do princípio da imediação, dificuldade na comunicação entre advogado e acusado, propensão à fraude, efetiva avaliação de credibilidade do depoimento do depoente pelo magistrado e o analfabetismo tecnológico. Conclui-se do presente estudo em que pese as inúmeras vantagens, há exigência, na verdade, de critérios rigorosos para a preservação dos direitos fundamentais e procedimentais e a busca constante pela observância do devido processo legal. Meu nome é Felipe Rodrigues. Eu vou dar continuidade ao tema do interrogatório por videoconferência na disciplina de Direito da Informática ministrada pelo Dr. Raul Galahad na Universidade Federal do Amapá, Unifap. Bom, então vamos falar um pouco sobre a jurisprudência em relação ao interrogatório por videoconferência. Esse é um tema que tem ganhado espaço, principalmente com o avanço da tecnologia. E claro, com a necessidade que surgiu da pandemia, quando o sistema de justiça precisou se adaptar. Mas mesmo antes disso, já havia discussões sobre o tema, quando e como esse tipo de interrogatório poderia ser usado, sem se ferir as garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal já analisou essa questão algumas vezes, diversas vezes, para falar a verdade, e tem um entendimento claro. O interrogatório por videoconferência não é inconstitucional, mas precisa ser fundamentado, conforme foi demonstrado no trabalho feito pelo grupo, trabalho escrito.
em que foi analisado diversas jurisprudências, tanto do TJAP, como do STJ e do STF. O exemplo disso foi o HC 233-850, em que a defesa tentou alegar nulidade de um interrogatório feito remotamente no tribunal do júri. O STF rejeitou o pedido de nulidade porque não houve prejuízo comprovado ao réu, aplicando o princípio do pars de nullité sans greffe, que basicamente diz que não há nulidade sim um prejuízo demonstrado. No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segue a mesma linha. O artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal já traz algumas hipóteses em que o interrogatório remoto pode ser realizado, como quando há risco à segurança pública, dificuldade de transporte do réu e até para impedir que ele influencie testemunhas. Um caso interessante foi o RHC 80358 do RJ, onde o STJ validou o interrogatório remoto porque o réu era considerado perigoso e havia um risco real em trazê-lo ao tribunal. Ou seja, a videoconferência não pode ser uma regra, mas pode ser necessária em situações específicas. E não trazendo prejuízo para a defesa e para o réu, ela pode ser usada, desde que fundamentada nas hipóteses legais. Nos tribunais estaduais, a lógica é parecida. O TJAP, por exemplo, julgou a apelação citada no trabalho escrito e reforçou que a jurisprudência não gera nulidade automaticamente, que a videoconferência não gera nulidade, porque é previsto em lei e existem casos em que essa previsão, em que o juízo pode realizar. No caso citado, no trabalho, a defesa tentou questionar a validade do interrogatório remoto, mas o tribunal negou, porque além de não haver prejuízo comprovado, a audiência na verdade havia sido feita presencialmente. Mas basicamente quando não há prejuízo à defesa, à parte, o réu, o interrogatório ele pode ser realizado, ele só seria nulo se houvesse algum prejuízo, que não é o caso na maioria das hipóteses. Agora, se olharmos para a jurisprudência internacional, que também trata sobre o tema, o país escolhido foi Portugal, que tem um entendimento semelhante dentro das especificidades do direito português. No acordo do Tribunal da Relação de Coimbra, no processo número 5714, GAANS.C1, relatado por João Novaes, foi analisada a questão da audiência do réu por videoconferência. O tribunal concluiu que essa modalidade é válida e pode ser equiparada à presença física, desde que garanta a transmissão de qualidade e preserve o direito da defesa. Então, no fim das contas, o que se percebe é que a videoconferência é um meio legítimo no processo penal, mas não pode ser usada indiscriminadamente. O STF, o STJ e os tribunais locais deixam claro que a adoção desse método precisa ser justificada e o réu não pode ser prejudicado no seu direito de se defender. O ponto central que acontece é o equilíbrio entre o uso da tecnologia para tornar o sistema de justiça mais eficiente, mas sem comprometer as garantias constitucionais. Basicamente, o interrogatório por videoconferência pode ser usado, desde que fundamentado, e não se comprometa o direito de defesa. Basicamente, são esses pontos que a jurisprudência traz, em consonância com a legislação. Esse foi o tema relacionado à jurisprudência, a nossa análise jurisprudencial. E
Eu queria agradecer ao professor e à turma. Muito obrigado. Olá, eu vou falar um pouco sobre a essencialidade das audiências por videoconferência no processo penal. Elas podem ser avaliadas sobre os diversos aspectos, né, incluindo a eficiência processual, garantia dos direitos fundamentais, segurança pública e o acesso à justiça. Vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles. A eficiência processual e a celeridade. O uso da videoconferência no processo penal permite que os atos processuais sejam realizados com muita rapidez, reduzindo os custos e otimizando o trabalho do Poder Judiciário. Atrasos frequentes causados por dificuldades logísticas, como o deslocamento dos réus presos, testemunhas, advogados, eles são minimizados, garante uma tramitação mais legal e ágil nos processos. A garantia dos direitos fundamentais. Embora a videoconferência seja uma ferramenta moderna, deve ser utilizada sem comprometer os princípios do contraditório e da ampla defesa, né? Que nem de acordo com o artigo 5º da Constituição. O réu deve ter condições adequadas para se comunicar com seu advogado, sem prejuízo à sua defesa, técnica e a possibilidade de questionamento de testemunhas. Além disso, o direito de ser julgado dentro do prazo razoável pode ser fortalecido com a utilização da tecnologia. A segurança pública também é beneficiada, né, pela utilização das audiências por videoconferência. Em casos envolvendo organizações criminosas ou réus de alta periculosidade, a realização de audiências presenciais pode representar um risco tanto para os envolvidos no processo quanto para a sociedade. O transporte de presos de estabelecimentos prisionais para foros é custoso e pode ensejar tentativas de resgate ou ataques ou até fugas. A videoconferência reduz esse risco, garantindo a integridade dos juízes, promotores, advogados e testemunhas. Além disso, o acesso à justiça, a videoconferência pode facilitar a participação das partes e testemunhas que se encontram em locais distantes do juízo competente, garantindo maior efetividade no cumprimento da justiça. Além disso, temos também algumas restrições e limites ao processo penal. Apesar de suas vantagens, a utilização da videoconferência no processo penal, ela deve ser regulamentada com cautela. O Supremo Tribunal Federal e o STJ já estabeleceram que a realização de audiências virtuais não pode prejudicar a defesa e a presença física do réu deve ser priorizada em casos que demandem maior proximidade com o juiz, como interrogatórios em que há necessidade de avaliar a postura e credibilidade. Também vou discorrer um pouco sobre a Covid-19 e a oitiva do réu, né, como garantia da prestação jurisdicional. Que a pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos para a sociedade, isso é de conhecimento público. No entanto, ela também trouxe um grande impacto para o Poder Judiciário, tendo em vista que houveram várias reformulações derivadas, né, dos acontecimentos, devido a não poder ter aglomeração, as pessoas não poderem se deslocarem com maior facilidade por conta da proliferação do vírus no auge da pandemia, né? E diante dessa necessidade de evitar a aglomeração e reduzir o risco da contaminação, houve uma intensificação do uso dos artefatos tecnológicos, né? Como audiências por videoconferência, e a oitiva do réu por videoconferência emergiu como uma solução viável para evitar a paralisação dos processos, mas o seu uso também ele deve ser cauteloso. E ele é muito discutido, né, sobre a garantia e até onde vai a oitiva do réu e até onde esse direito vai sem ferir os direitos constitucionais. A experiência adquirida durante a pandemia, ela demonstra que a tecnologia ela deve ser usada a favor da justiça, né, como uma ferramenta de auxílio, mas também deve ter um equilíbrio com o nosso contexto social contemporâneo e dentro do judiciário brasileiro. Falar um pouquinho sobre a oitiva do réu e a consolidação das novas práticas. Com o arrefecimento da pandemia, o judiciário passou a discutir a continuidade das audiências remotas, né, que já foram acontecendo desde o início da pandemia e que foram seguindo durante os anos pós-pandêmicos.
Embora a videoconferência tenha demonstrado vantagens em determinados contextos, como na oitiva do réu preso para evitar deslocamento perigosos e onerosos, como eu já havia falado anteriormente, a jurisprudência segue firme no sentido de que o interrogatório presencial deve ser priorizado sempre que possível. O CNJ, por meio da resolução de número 354 de 2020, estabeleceu diretrizes para o uso da videoconferência, reforçando a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa. A regra geral continua sendo a oitiva presencial, mas a tecnologia pode ser utilizada em casos excepcionais, desde que devidamente justificada. Dissertaremos agora um pouco acerca de quais são as principais desvantagens, né, de quais são os prejuízos oriundos da aplicação desta ferramenta no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Dentre as principais desvantagens está a possibilidade de ferir alguns dos princípios fundamentais, né, quais sejam o devido processo legal, a ampla defesa, além de ferir princípios fundamentais também. Existe a questão do analfabetismo tecnológico, que pode, inclusive, ao invés de aumentar a celeridade processual, atrasar ainda mais. Pois bem, analisaremos a partir de então essas desvantagens uma a uma. Quanto à possível violação do princípio da imediação, preambularmente importa destacar o que vem a ser o princípio da imediação, que consiste em determinar que o magistrado deve ter um contato direto e pessoal com os elementos de prova, sobretudo aquelas provas produzidas de forma oral, tendo em vista que os magistrados eles são treinados para captar comportamentos e dizeres contraditórios, tanto do acusado quanto de testemunhas ou mesmo de defensores, certo? Então, esse distanciamento entre o magistrado, entre os defensores, o acusador e a pessoa do réu, a pessoa da vítima e demais pessoas envolvidas no processo, pode causar, né, a perda da percepção de elementos subjetivos sutis que só podem ser percebidos se realizados por meio de forma pessoal, de forma presencial. Posso exemplificar, tais como tiques, por exemplo, o mover das pernas. Aqui mesmo neste trabalho, nós observamos que é possível observar somente do meu dorso para cima. Todo o resto não pode ser captado. Além disso, é possível que haja comunicação entre testemunhas. Né? É possível que aqui no mesmo ambiente que está a testemunha, existam outras pessoas que possam estar influenciando naquele depoimento. Além disso, o analfabetismo tecnológico, né? Em que pese a grande maioria da população de ter um conhecimento, ainda que mínimo, das ferramentas tecnológicas, pois a grande totalidade da população possui ao menos um aparelho smartphone, né? São hoje pouquíssimas as pessoas que não têm acesso a um aparelho de smartphone. Entretanto, para uma utilização técnica dessas ferramentas, muitas pessoas não possuem expertise, e isso pode causar um atraso na prestação jurisdicional, e isso vai, portanto, de encontro a um dos objetivos da utilização dessa ferramenta, que é a entrega jurisdicional em um tempo razoável. Ademais, a falta de garantia quanto à ausência de coação de vítimas, testemunhas e acusados é um dos elementos mais interessantes que a gente pode pensar. Porque se o acusado está, por exemplo, na sua residência, é possível que uma outra pessoa esteja lhe ameaçando, que uma outra pessoa esteja lhe coagindo, né, que outra pessoa esteja lhe instruindo para que ele, portanto, diga em consonância ao que aquela outra pessoa deseja, né, causando, portanto, um ferimento ao devido processo legal.
o que numa sala de audiência física o magistrado teria muito mais segurança e subsídios para poder impedir que esse tipo de prática ocorresse. Sigamos o trabalho e passo a palavra ao próximo colega. Olá, eu me chamo Juliana Carim e o meu grupo vai falar sobre o tema que versa sobre o interrogatório por videoconferência no que tange a questão do direito penal. Bom, a minha parte especificamente, eu vou tratar sobre o direito comparado entre a nossa legislação brasileira e um país que escolhemos, que no caso foi Portugal. Uma análise mais comparativa entre a lei 11.900 de 2009 e a legislação portuguesa, que a gente conseguiu encontrar de acordo com as pesquisas que fizemos. Tá? Basicamente, a videoconferência no interrogatório do processo penal ela tem se tornado cada vez mais comum, considerando principalmente que existem condições que impossibilitam que o réu, o acusado, possa participar de forma presencial em audiências de questões de interrogatório. Isso porque, considerando também que muitas vezes estão alocados em estabelecimentos prisionais que ficam muito longe do local, do fórum onde vai ocorrer o interrogatório, ou qualquer situação similar, ou alguma outra forma que também possibilite que esteja de forma presente, né? No Brasil, essa lei 11.900 de 2009, ela regulamenta essa prática, permitindo que os réus presos, como eu mencionei, em locais distantes, sejam interrogados de forma que não impossibilite que tenham seus direitos atendidos. A resolução número 3 de 2011 do CNJ, ela assegura, também nesse sentido, visando garantir esse direito ao preso, ela assegura a qualidade técnica da videoconferência, garantindo a proteção dos direitos do réu, que também, nesse caso, vai seguir o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que versa sobre o direito que todos temos do contraditório e da ampla defesa, considerando que este direito deve ser assegurado mesmo que em condições remotas. Também possível perceber que apesar de que essa lei que regulamenta essa prática surgiu em 2009, o uso do interrogatório por videoconferência, além das situações que eu citei, ela também tem sido cada vez mais comum após a pandemia de Covid, considerando que, em meio a essa situação que a gente vivenciou, foi necessário que a Justiça adotasse outros meios para que ela tivesse seu pleno andamento. E considerando isso, a gente consegue compreender que essa lei, essa regulamentação, o interrogatório por videoconferência, garante que o Poder Judiciário tenha seu pleno e efetivo funcionamento, sem que tenha nenhuma interferência prejudicial para o réu ou para qualquer parte também. Além disso, a lei que regulamenta a prática da videoconferência também assegura no seu artigo 2º da lei, no caso a 11.900 de 2009, que o réu seja assistido pelo advogado durante todo esse procedimento, de forma a proteger o direito dessa pessoa, ou seja, não é porque é por videoconferência que o réu vai estar desacompanhado, sem que tenha nenhuma orientação, sem que tenha direito à defesa, sem que esteja acompanhado do seu defensor ou advogado, no caso. Já em Portugal, a gente fez uma pesquisa e conseguimos perceber que a videoconferência ela é autorizada, só que diferentemente de como é aqui no Brasil, ela é autorizada de uma forma mais restrita, sendo permitida somente em casos excepcionais. Quando a presença física do arguido não for possível, um arguido que, no caso, é o acusado, a pessoa que vai estar utilizando desse meio excepcional, que é tratado para eles como forma excepcional. O Código do Processo Penal de lá e a Lei 59 de 2007, portaria número 150 de 2008, regula essas condições técnicas no foco da supervisão desse processo. Diferente daqui, em Portugal, existe sim o interrogatório por videoconferência, mas ele acontece de uma forma mais excepcional, prezando sempre que esse seja feito de forma presencial, entendeu? Enquanto que aqui
a gente consegue, com mais facilidade, com uma simples justificativa da motivação, seja pelo réu estar num local muito distante, seja por qualquer outra condição que impeça que ele esteja de forma presencial. E assim, trazendo uma breve comparação entre as formas que o sistema brasileiro e o português adotam o interrogatório por videoconferência, percebe-se que, enquanto que o Brasil adota uma abordagem mais flexível e ampla, permitindo o uso da videoconferência em mais situações, né, como eu mencionei, Portugal já prioriza apenas em casos excepcionais. Ambas legislações buscam equilibrar a celeridade processual e a proteção dos direitos fundamentais, mas cada uma possui a sua particularidade. Como eu mencionei, eu creio que a maior diferença entre ambas está nessa situação, de que enquanto em Portugal é de forma excepcional, admitida sim, porém de forma excepcional, no Brasil isso ocorre com mais frequência, bastando uma simples justificativa do motivo pelo qual que ele seja plausível e que a pessoa esteja sempre acompanhada do seu advogado, para que assim seja garantido todos os seus direitos e o processo tenha seu pleno andamento.